Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, como vocês têm passado. Espero que muito bem. Então, lembra que eu comentei na aula passada que agora nós estamos lá no finalmente da nossa apostila? Já corrigimos ela inteira, só falta o nosso livro de atividades lá na página 25, que vocês podem pegar, para nós terminarmos aqueles últimos exercícios que falava sobre o ciclo da água, a água no planeta. Então, a partir de agora, nós vamos terminar de corrigir aqueles exercícios da água e vamos começar a corrigir os exercícios e comentar sobre os assuntos da nossa apostila nova, para nós encontrarmos as aulas lá do Positivo On e caminharmos juntos. Então, água no planeta, né? Nós temos ali o exercício 13, dizendo o seguinte: apesar de a água representar 70% da superfície do nosso planeta, se falava lá no nosso livro didático na página 40, 41, 42, 97,5% dela é salgada, ou seja, imprópria para o consumo. Lembra que eu comentei que para fazer o processo de dessalinização é caro, você tem que ferver toda a água para separar o sal dela, né? E depois você vai ter que depois condensá-la de novo, né, para ela voltar ao seu estado líquido, e aí sim ela vai estar sem sal. Então, acaba tornando-se aí então imprópria para o consumo. E aí, então vamos continuar. Além de estar presente em menor quantidade, a água doce pode ser de difícil acesso, pois ela pode estar distribuída de forma irregular. Uma grande parte dela está congelada ou no subterrâneo. Quando a água está congelada, nós falamos das geleiras, né? E quando a água está no subterrâneo, nós falamos aquíferos. Essa água ela tem como ser acessada, porém também torna-se cara, embora a gente consiga acessar. Sobre o assunto, analise as afirmativas a seguir e marque a resposta correta. 1. Os aquíferos Saga e Guarani são exclusivos do Brasil e não têm compartilhamento com outros países. Peraí, o que é aquífero Guarani e Saga? Nós não falamos sobre isso, não tinha nenhuma imagem, então para isso eu deixei aberto aqui um site para mostrar para você sobre eles. Então, olha só, o nosso aquífero, esse Saga, né, o chamado Alter do Norte, que é um aquífero descoberto há menos tempo, e o nosso aquífero Guarani, famoso aqui embaixo, ó, não vou colocar o mouse em cima, que é para não fazer aquela mensagenzinha que abriu agora há pouco. Ah, para vocês não abriu, mas tudo bem. Então aqui, ó, nosso aquífero Guarani, ali embaixo, com uma extensão muito grande, olha a quantidade de volume de água que ele tem guardado. 39 mil quilômetros cúbicos de água, muita água. E ali em cima também. Porém, nós podemos ver, a nossa afirmação diz aqui, ó, os aquíferos Saga e Guarani são exclusivos do Brasil e não têm compartilhamento com outros países. Está errado, já vemos ali embaixo, ó, Paraguai, Argentina, entre outros, que ele está sendo, né, compartilhado. Então, esta informação está errada. Quase 70% da água doce do mundo está congelada nas geleiras e nos polos glaciais. Correto. O que dizia para mim lá na página 43? Que dos 100% da água que existe no planeta, 97,5% é salgada e apenas 2,5% é doce. Desses 2,5% doce, 69% estão congeladas. Então, olha ali o que a nossa informação diz. Quase 70% da água doce do mundo está congelada nas geleiras e polos glaciais. Tá correto, então a informação 2 está correta. 3. A poluição da água potável e seu uso inadequado estão, na maioria das vezes, não sempre, relacionadas aos casos da população com esse recurso. Correto, falta de saneamento básico, né? Falta de preocupação das pessoas, poluição das cidades. Muito famoso, a gente vê nos nossos jornais aí o rio Tietê, né? Lá em São Paulo. E diz que é um cheiro muito desagradável a gente chegar perto. Tudo isso por causa da poluição, né, que os humanos fazem aí com as grandes cidades. Então, eu tenho que marcar apenas a 2 e 3. Questão A, marco a alternativa A, questão 13. Já a nossa questão 14 está mostrando uma figura. Depois de nós identificar, né, depois de ver esta figura, vamos identificar o ciclo e o processo indicado com os números. Então, responder as questões. Qual que é o ciclo apresentado?
fácil, né? Esse ciclo é o da água. Está mostrando o quê? Está mostrando lá no número 1. Então, qual que é o ciclo apresentado? É o da água. Está mostrando o que lá na figura 1? A figura 1, ela está mostrando a evaporação. Olha só, tanto do verde lá, quanto dos mares ou rios que for ali, a incidência da luz solar fazendo com que aquela água transpire, ou seja, evapore. Então, está mostrando para nós a evaporação. Já a figura 2 está mostrando a precipitação, ou seja, essa água formou nuvens e agora está chovendo, então o número 2 representa a precipitação. Já a figura 3 está mostrando essa chuva infiltrando, né, nesses lençóis freáticos, formando esses aquíferos, né? Olha lá o 3. Então, 1 é o ciclo da água, o 1 é a evaporação, o 2 é a precipitação e o 3 é a infiltração. Dando continuidade aos nossos exercícios, nós temos o exercício 15. Em um mesmo dia do ano, as condições meteorológicas em duas capitais do Brasil eram as seguintes. Então, nós temos uma cidade lá no Tocantins, né, Palmas, a capital do Tocantins, e lá em Teresina, no Piauí, né, a capital do Piauí, nós temos essas condições climáticas. Então, diz o seguinte, lá tem apenas um sol, né, lá em Palmas, lá em Teresina temos um sol entre nuvens. A temperatura atual lá de Palmas é 28 graus Celsius, enquanto lá no Piauí é 37 graus Celsius, bastante, né? E a umidade relativa do ar lá em Palmas é 65% e lá em Teresina é apenas 23%. Sobre a situação exposta, analise a alternativa correta. A. As duas cidades estão em boas condições de umidade do ar? Será que isso está correto? Né? Tem que marcar um X ali. Por quê? Porque ali na página do nosso próprio livro de atividades mesmo, eu até deixei anotado aqui na página 18, diz que para a umidade do ar estar boa, ela tem que estar em torno de 60%. Lá no Piauí não está, então fala as duas cidades e não são as duas, lá no Piauí não está. A B. Em Teresina, seria adequado não realizar atividades físicas em ambientes abertos entre 11 e 15 horas. Então, conforme eu comentei lá na página 18, ó, vou voltar aqui na nossa página 18 do livro do caderno de atividades. O que nos diz? Abaixo entre 20 e 30%. Estado de atenção. Evite exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas. Umidificar o ambiente com toalhas molhadas, recipientes com água e etc. Permanecer em locais protegidos do calor e do sol. Então ali diz o seguinte, ó, em Teresina seria adequado não realizar atividades físicas em ambientes abertos entre 11 e 15 horas. Podemos ver que isto é verdade. Lá na página 18 deste nosso próprio livro vocês podem encontrar essa informação. Na C. Em Palmas não há previsão de nuvens no céu, por isso a umidade é mais baixa. E aí? A umidade é mais baixa? Não é, ó, ela é 65%, então isso está errado. D. Palmas já está em estado de emergência considerando a umidade do ar. Não, né? Está em 65%, é uma umidade boa, né? Acima de 60% ela é considerada boa. Teresina está com quantidade ideal de umidade no ar? Não, né? 23% é um estado de atenção, é muito ruim. Questão 16. Imagine que você está escrevendo um livro sobre a necessidade que os diferentes seres vivos têm de água. Para ilustrá-lo, você seleciona duas imagens abaixo. Escreva as legendas de cada uma, enfatizando as adaptações de cada ser vivo para viver em seus ambientes naturais. O que nós temos ali? Sapos, né? Rãs, pererecas. E o que acontece? Esses sapos, eles precisam viver em ambientes úmidos e o seu desenvolvimento necessita disso. O sapo, o filhotinho do sapo, que é o chamado girino, ele precisa do ambiente aquático para ele sofrer as suas metamorfoses e tornar-se um sapo. Então, se não tiver água, ele não consegue reproduzir. Além de que o ovo dele não tem aquela casquinha calcárica, conforme nós já tínhamos comentado lá no começo do ano, o que vai fazer com que ele se desidrate. Então, ele precisa ficar na água para não desidratar. Já
os cactos, né? Os cactos, eles não têm folhas, eles têm adaptações que permitem eles armazenar água. Os espinhos, né, evitam a transpiração. Então, o que acontece? Esses cactos, na minha legenda, tem que estar escrito que eles são de ambiente seco. Então, eles possuem adaptações para não perderem água, ou seja, eles armazenam grande quantidade de água. Então, eles são adaptados para sobreviverem em ambiente com pouca água. Então, já o sapo precisa de muita água e o cacto está adaptado para viver nessa situação. Tanto que os sapos, eles precisam de umidade na pele, nós já até comentamos lá na sala de aula, porque eles também fazem as trocas gasosas através da pele, né, a sua respiração. Até comentei que alguém comentou lá na sala, nem lembro, faz tanto tempo, né, que jogava sal, se jogasse sal no sapo, por que ele morria, né? Nós comentamos que ele morria de desidratação, porque ele precisa fazer essas trocas gasosas através da pele, o que é uma atrocidade, pois o sapo é nosso amigo, ele come aranhas, ele come mosquito, ele mantém a nossa casa protegida. E aí estamos lá no nosso exercício 17, quase finalizando. A fêmea do mosquito Aedes aegypti transmite doenças como a febre amarela, a dengue, chikungunya e a zika. E essas doenças estão relacionadas com a água por quê? Então temos aqui que a fêmea do mosquito elimina vírus causadores dessas doenças e ao tomar água contaminada, as pessoas se contaminam? Não. Como que as pessoas se contaminam? Através da picada de mosquitos contaminados. Então a fêmea também às vezes nem tem o vírus, ela vai ter o vírus se ela picar alguém que estiver contaminado. Isso está errado. Na B, as larvas do mosquito precisam de água parada para se desenvolverem? Sim, por isso que agora nós estamos falando tanto, né? Então podem marcar a B. Nós estamos falando tanto que nesse período que nós estamos em casa, devemos continuar aí vistoriando os nossos quintais, né? Devido a que nós estarmos passando por uma grande quantidade de pessoas contaminadas com o vírus da dengue. Então nós devemos evitar essa água parada. Então essa está correta. Vamos ver na C porque ela está errada. O vírus dessa doença sobrevive em meio aquático e são ingeridos pelas pessoas que tomam água parada, as quais ficam infectadas, né? Não, esse vírus ele vai sobreviver dentro desse Aedes, que quando ele picar uma pessoa, né, se ele estiver contaminado, ele vai transmitir a doença. E D, os mosquitos contraem essas doenças pelo contato com água contaminada. Não, né? A água, na verdade, vai servir como forma de que ele consiga se reproduzir. E para finalizarmos, nós temos a nossa questão 18, que diz o seguinte: leptospirose, né, que é uma doença, e dengue são doenças que podem ser fatais. A informação sobre as formas de transmissão auxilia a população a tomar importantes medidas de prevenção. Então, eu comentei até de leptospirose em uma aula passada que nós comentamos sobre a água, né? Ela vem através do xixi do rato. Então, eu tenho um rato ali e um mosquito conversando. E o mosquito diz assim, o rato diz assim, vou atacar as favelas e as áreas de risco. Já o mosquito diz, eu sou chique. Vou atacar as mansões de luxo com piscina. E aí, embaixo nós temos a seguinte informação. Uma medida profilática que pode impedir a expansão de ambas as doenças é realizar a vacinação periódica da população. Ainda não temos uma vacina, né, para dengue assim. No ano passado, ano retrasado, foram feitos testes de vacina, né, contra a dengue. Não ouvi mais falar sobre esses testes, se ainda estão acontecendo, se deu certo, se não deu. Então, ainda é uma coisa que está sendo desenvolvida. Então, não é, né? Além de leptospirose, também não tem. Evitar o acúmulo de água da chuva. Sim, por quê? Porque a água da chuva acumulada é o que vai fazer com que o mosquito da dengue consiga colocar os seus ovos e é o que vai fazer com que aquela urina, né, do rato, aquele xixi do rato se prolifere no local. Então, se você entrar em contato com aquela água contaminada com xixi de rato, você vai desenvolver as doenças. Então, essa é a correta. C. Controlar a população de insetos vetores. Se nós pensarmos só na dengue, estaria certo, porém nós estamos falando de leptospirose, não estamos falando que um inseto é vetor, e sim um rato, né? Um animal mamífero. D. Evitar o contato com água contaminada. Se eu entrar em contato com água contaminada, vou pegar dengue? Não.
apenas através da picada de um mosquito, ou seja, de um inseto contaminado. Então, está errado, porque nós estamos falando das medidas profiláticas dessas duas doenças, não somente a dengue, nem somente a leptospirose, né? Se eu entrar em contato com água contaminada, eu posso pegar leptospirose, porém dengue não. E se eu, como a D, né? Se eu controlar a população de insetos vetores, eu posso não pegar dengue, mas leptospirose não tem nada a ver. Então, espero que vocês tenham entendido e nós concluímos com sucesso todas as correções da nossa primeira apostila. E agora, então, né, eu já tenho a minha segunda apostila aqui, já vou gravar as novas videoaulas para nós discutirmos sobre ela. Então, espero que todos estejam bem e beijos!